Conta a lenda que um capitão, para ganhar a guerra, ele chegou com seu navio que tinha menos, né, que tinha um número menor de soldados, chegou em uma cidade onde o número de soldados era maior, né, chegando naquela ilha lá. Depois que todos os soldados desceram do navio, né, dos navios, ele mandou que os soldados queimassem o navio. E os soldados, né, e disse para os soldados que eles só tinham uma alternativa, que era vencer a guerra. Por quê? Quando eles chegassem ali, né, os navios estavam queimados, eles não poderiam mais voltar. Então, a única alternativa que eles tinham era eles vencer a guerra ou eles morreriam ali tentando vencer. Então, o que aconteceu ali? Quando eles queimaram aqueles navios, os soldados acabaram vencendo a guerra. Porque quando eles queimaram aquele navio, eles não tinham mais alternativa. A única alternativa deles era vencer a guerra. E o capitão colocou aquilo na mente deles, né? Que eles só poderiam, né? A única alternativa deles era vencer. E quando a gente tem, assim, algo na nossa vida que a gente não tem muita alternativa, que a gente tem que fazer algo, não tem a possibilidade de voltar atrás, a gente coloca todo o nosso esforço, toda a nossa, né, toda a nossa energia naquilo ali. E foi o que aconteceu e o capitão acabou vencendo a guerra. E muitas vezes a gente tem que colocar, né? Muitas vezes se fala em queimar pontes, né? Quando você quer fazer um negócio, quando você quer empreender, o significado de queimar pontes, né, é deixar para trás, né, deixar para trás às vezes um serviço, algo que você não gostava de fazer, sair daquele serviço e começar algo novo. Mas isso não significa que você precisa imediatamente sair do serviço, ficar sem emprego, ficar sem uma, né, sem uma solução. Mas sim você aos poucos já mudando aquilo que você quer fazer. Aos poucos você vai, né, transformando a sua vida. A gente não, as coisas não acontecem como mágica na nossa vida, né? De termos um pensamento que as coisas vão acontecer e magicamente as coisas acontecem, né? De um dia para o outro tudo, né? Tudo mudou. Mas a gente vai pouco a pouco modificando a nossa vida, transformando, fazendo, né? Você quer abrir um negócio, quer empreender, você já está começando no seu negócio, então essa história de queimar ponte significa, né? Você pode queimar uma ponte atrás, deixar, né? Deixar para trás. Isso faz com que você, né? Com que você entre com mais energia naquele trabalho, com mais empenho. Mas não significa que se você continuar trabalhando e largando aos poucos, isso também não possa ocorrer. Quando aqui a gente lê assim, sou senhor do meu destino e capitão da minha alma. Por quê? Porque quando a gente, né, senhor dos destinos, por quê? Porque é a gente que faz o nosso destino. Você que faz o seu destino, não é outra pessoa, não são os que as pessoas dizem para você o que você é, mas sim aquilo que você pensa. Quando a gente pensa que a gente pode fazer alguma coisa, então você consegue. A nossa recompensa, né, de pensar aquilo, né, de pensar algo que a gente deseja realizar e a gente, né, empenhar todo o esforço. Muitas vezes a gente pode encontrar vários obstáculos que a gente tem que enfrentar. Quando a gente começa um negócio, quando a gente, né, quer mudar de lugar, a gente enfrenta vários obstáculos, né? Às vezes é falta de dinheiro, às vezes é falta de compreensão da família, muitas vezes são várias coisas que formam um conjunto, às vezes são todas as coisas, né, de uma vez só. Às vezes a insegurança, o medo de fracassar, você não tem o apoio muitas vezes de outras pessoas, não tem apoio da família, então são os obstáculos que a gente enfrenta. Mas se a gente não usar de toda a nossa energia, né, para que aquilo aconteça, de toda a nossa força, para que aquilo aconteça e fazer todos os dias a nossa parte. É importante a gente fazer todos os dias a nossa parte. O que é a nossa parte? É fazer o nosso dever, as coisas que a gente tem que fazer e incluir aquilo que a gente quer fazer. De alguma forma a gente tem que começar. E em algum momento do dia você tem que achar um tempo para fazer aquilo que você gosta, ou começar a ter ideias e começar, né, iniciar o seu plano.
de começar a mudar a sua vida, de fazer uma transformação. Se você está cansado daquilo que você faz, né, e você realmente quer mudar, ou você tem uma mente de empreendedor e você quer ser o senhor do seu destino e capitão da sua alma, você deve. Essa é uma frase que é uma frase meio, né, poética até, mas é uma coisa bem verdadeira, que se você não coloca força naquilo que você quer, energia, né, não coloca o seu pensamento, porque você é o que você pensa. Se você acredita que você pode fazer alguma coisa, você pode. Se você acreditar que você não pode, também você não pode. Então, nunca pense, né? Nunca deixe o seu pensamento ter a ideia de você não poder. Não deixe que ninguém coloque na sua mente que você pode não dar certo, que você pode fracassar, né? Você tem que ter na ideia que o fracasso é apenas um obstáculo, é mais um obstáculo que você está passando, né? A gente passa por muitas coisas quando a gente começa a empreender, quando a gente quer mudar, né? Mudar de vida, mudar de serviço, né? Fazer outra coisa. E a única forma da gente atravessar esse obstáculo é enfrentar e não desistir. Se vocês desistirem daquilo que você quer, dali vai passar algum tempo e você vai ficar na sua mente, né? Por que eu não desisti? Por que eu não fui até o final? Por que eu não continuei? E você fica se perguntando. Aí passa-se os anos e você depois fala para outras pessoas, né? Aquilo que você tentou e que você poderia ter feito, né? Hoje, eu sei que muitas vezes atrás, né? Muitos anos atrás, eu deixei de fazer muitas coisas. E hoje, não adianta eu falar para as outras pessoas aquilo que eu tentei fazer e que eu não consegui, né? Que eu poderia ter feito. E sim nas coisas que eu fiz, né? Nas coisas que eu fiz e que eu terminei, né? Muitas vezes você sente aquela, né, orgulho de falar que você tentou fazer alguma coisa. Mas o maior orgulho é você tentar ir até o fim, né? Até conseguir. Eu conheço muitas, né? Muitas pessoas que deixaram na metade do caminho, né? Que poderiam estar vivendo uma vida melhor e deixaram pela metade do caminho aquilo que elas tinham que ter terminado. O nosso fracasso depende da gente, né? Do nosso conhecimento, das estratégias que a gente usa, do nosso planejamento. Se você se planeja para fazer alguma coisa, se você sabe os passos que você vai seguir, você até pode enfrentar muitos obstáculos, né? A ideia, às vezes, que a gente tem quando você abre um negócio, quando você empreende, é que tudo vai dar certo, que as coisas vão acontecer do jeito que você imaginou, mas sempre acontece alguma coisa. Nada é exatamente do jeito que a gente pensa, tudo ocorre conforme o destino, né? Às vezes acontece alguma coisa que deu errado, não deu certo, e isso só tem que ser mais... Aquele obstáculo ali tem que fazer com que você tenha mais força para você continuar. Nada no começo é fácil, as coisas são difíceis, mas a gente vai tentando, né? A gente vai tentando, vai testando, vai vendo que vai dar certo, o que não dá certo. Se a gente tiver que repensar, a gente vai repensar naquilo que a gente está, né? Que a gente começa a fazer. Vamos repensar, vamos imaginar que todas as coisas podem acontecer se você tiver paciência, constância e tentando até a hora que você consegue realmente, né, realizar o seu sonho. Que a recompensa vem do esforço, né? Aqui eu coloquei uma frase, que eu coloco frases aqui para que eu também, né, siga uma linha de pensamento. Normalmente, quando eu não coloco frases, muitas vezes a gente foge da nossa linha de pensamento, né? A gente quer mostrar para as pessoas, né, alguma coisa e eu acabo, às vezes, fugindo daquela linha de pensamento. Então, a gente tem um campo de sonhos, né? Aquilo que a gente quer realizar, né? Aquilo que a gente quer fazer e a gente não pode deixar para trás. O sonho que a gente tem, né? A realização muitas vezes é uma coisa mais importante na nossa vida. Porque quando a gente está realizado, quando a gente está, né, fazendo aquilo que a gente gosta, a nossa vida se torna mais feliz. Se você trabalha naquilo que você gosta, muitas vezes a gente começa alguma coisa que você acha que não vai gostar. Aí quando você começa a fazer, começa a se empenhar, isso muitas vezes é falta do nosso conhecimento, né? Quando a gente conhece as coisas, como funcionam, a gente
acha assim que é tudo muito mais fácil. Mas quando você não conhece aquilo ali, quando é algo desconhecido, muitas vezes a gente acha que não vai conseguir fazer, que não vai dar certo, né? Mas quando você começa a se inteirar, quando você começa a entender como funciona, quando você começa a ter conhecimento daquilo ali, você vê que as coisas não são difíceis e que você também é capaz de fazer. Muitas vezes a gente deixa de passar várias oportunidades na nossa vida por alguns motivos, então às vezes por falta de dinheiro, por falta de tempo, mas a oportunidade de fazer algo novo na nossa vida, a oportunidade de começar um negócio, a oportunidade, né, de viver uma vida melhor, você não pode deixar para trás, né? Se você deixou ontem, que hoje seja o início de uma nova jornada, que você pense diferente. Eu posso ter deixado no passado muitas coisas que eu não fiz. E aí a gente tenta recuperar, né? Tenta recuperar as coisas que a gente não fez. E essa recuperação, né, vai nos trazer uma recompensa. O que é a recompensa? Do nosso esforço, né? Da nossa batalha, de enfrentar nosso destino, é a realização do nosso sonho. Muitas vezes você pode se colocar naquele, né, no lado, assim, muitas pessoas têm a tendência a se colocar em um lado, assim, de vítima, né, que eu não posso, eu não consigo, né, eu não sou uma pessoa que não tem ninguém que me ajuda. Quando você se coloca nesse estado de vítima, né, de vítima de uma situação, quando você não se coloca, né, na frente, como você põe culpa nas outras pessoas das coisas que você não faz, quando você se coloca no papel de vítima, e aí a sua vida vai afundando e você acaba não fazendo as coisas. E depois quando a gente começa a botar muito a culpa nas outras pessoas, das realizações que a gente não teve, a gente começa a se colocar em papel de vítima. E quando a gente se vitimiza e começa a colocar muito a culpa nos outros, e que a gente, né, é uma pessoa infeliz, e que não é capaz, e que não consegue, e que não tem ajuda de ninguém, a nossa vida realmente ela vai pro buraco. Então a gente tem que pensar diferente, a gente tem que seguir em frente, a gente tem que realizar o nosso sonho. De alguma forma você pode começar. Não precisa realmente queimar pontes, mas muitas vezes queimar ideias, coisas que você pensa e você tem que tirar da sua cabeça, né? Essa ideia que eu quis passar no início, né? Que eu sou o senhor do meu destino e capitão da minha alma, é uma frase bem conhecida. E essa frase que foi escrita por um poeta, né? Ele não queria falar simplesmente, né? Queria realmente falar que quando a gente pensa, né? Quando a gente pensa naquilo que a gente quer e quando a gente batalha, que a gente enfrenta as coisas acontecem pra gente, né? Então é importante a gente ter essas ideias, né? Ideias de que vai conseguir, que vai alcançar, né? Que o nosso esforço vai ser igual, que a nossa realização vai ser igual ao nosso esforço. Aquilo que você não se esforça muito, você não vai ter um grande retorno. Quanto maior for o seu esforço, maior o retorno, né? É como a lei da inércia, quanto maior a força que você produz, é a força que você recebe de volta, né? Então pense nisso, quanto maior for a força que você fizer, quanto mais você se esforçar para aquilo que você quer, maior será seu retorno. Muito obrigada e até um próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostado. Dê um like se vocês, né, gostarem do vídeo. Se não gostarem, pode dar um dislike. Deixe a sua opinião. Se inscreva no nosso canal. E a gente tem muitas coisas falando de marketing digital, de anúncios, né? Coisas para você que tem um negócio, tem um serviço ou tem um produto, você precisa saber. Até o próximo vídeo. Muito obrigada.